Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9. Continuar a nossa meditação, nossa reflexão. A palavra de Deus diz assim que bem-aventurado aquele que medita na palavra. A palavra de Deus também disse que Josué deveria meditar a fim de não ser tomado pelo temor. A meditação ela é necessária para que o nosso coração não seja submerso pelas tentações, provações, para que a gente possa ter nosso coração mesmo repleto da palavra, da verdade de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade ao Evangelho segundo Marcos, que tem revelado para a gente qual é a identidade de Jesus e qual é o seu propósito. Na primeira metade de Marcos a gente viu, até o capítulo 8, a identidade dele. E a partir do 9 até o 16, a gente vai meditar muito a respeito do seu propósito, para que ele veio. Então, se você abrir o RG de Jesus, você vai encontrar lá a identidade dele, rei. E se você perguntar para ele qual será o seu propósito, ele vai responder, cruz. Então, essas duas coisas estão extremamente conectadas. Ele é um rei que vai para a cruz. Esse é o tema do Evangelho segundo Marcos. Ele é um rei que vai para a cruz. Essas duas coisas estão conectadas, entrelaçadas umas com as outras. Na semana passada a gente meditou que Jesus subiu um monte com seus 3 discípulos, Tiago, João e Pedro, ou Pedro, Tiago e João, os mesmos que vão estar no barquinho na música, sobem com ele lá no monte, e lá onde ele transfigura. E lá no monte a gente viu o brilho da sua luz, as suas vestes se tornando brancas como ninguém conseguiria lavar, uma brancura, uma pureza, uma santidade, uma glória. E agora ele vai descer e a gente viu que ele é o rei. A gente viu que ele tem glória. A gente viu que ele carrega uma luz que vem de dentro dele. E agora que ele vai descer para a terra, ele vai em direção à cruz. E lá na cruz o que vai acontecer? Trevas irão envolvê-lo. Lembra que quando ele morre, 3 horas da tarde, do meio-dia às 3 horas da tarde, houve trevas em toda a terra. Então, que contraste que é esse, né? Um Cristo que brilha de dentro e uma morte que envolve com trevas ao seu redor, com trevas em todo o mundo. E se eu pudesse resumir a meditação da semana passada, eu diria que ao invés da gente ficar olhando para o alto, cheio de expectativas a respeito do que Deus vai fazer para nós, o nosso chamado é olhar para a nossa vida com a perspectiva do alto. Então nós não somos como pessoas que olham de baixo, cheios de expectativas. Nós somos pessoas que olham do alto, cheios de perspectivas. A perspectiva do alto é a perspectiva correta pela qual a gente deve olhar a nossa vida. Nós não somos pessoas que vivem olhando para Deus, esperando que do alto venha um favor. Nós somos aqueles que do alto descem para serem bênçãos e olharem a perspectiva, olharem o mundo a partir da perspectiva do alto. Pessoas que foram redimidas, pessoas que foram compradas, pessoas que foram salvas. Agora, hoje Jesus desce esse monte. Então a gente vai ver que Jesus desceu esse monte e o que ele encontra quando ele desce o monte. Versículo 14 do Evangelho segundo Marcos 9. Vamos lá. Vou ler até o verso 32, esse vai ser o texto de hoje, tá bom? Não vai passar do 32, eu prometo. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos.
Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntavam em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam. E por quê? Porque estava ensinando seus discípulos. E o que ele ensinava aos seus discípulos? O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. Vamos orar mais uma vez? Senhor, essa é a tua palavra bendita, e nós queremos, em nome de Cristo Jesus, sermos completamente abençoados por ela, que a nossa visão, que a nossa audição espiritual, que o nosso coração seja de fato sensível à tua voz e tudo que o Senhor tem a nos ensinar, a nos falar, a corrigir mesmo os nossos caminhos, nossos passos, que o Senhor venha trazer cura, transformação, redenção, que nossas mentes e corações possam ser profundamente impactados por aquilo que o Senhor quer nos ensinar através desta palavra. Senhor, vem falar conosco. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O que é que você espera ver depois que você viu a glória de Cristo? O que você espera depois de ter tido aquela experiência do monte? Você teve uma experiência assim. Quem é que nessa terra teve a experiência desses 3 homens? Quem pode dizer? Nem o próprio Moisés, que viu a glória de Deus pelas costas, pode dizer que teve uma experiência como essa. Quem é que pode dizer: ah, não, mas eu subi no Espírito até o 3º céu? Mas quem viu a glória de Cristo e Moisés e Elias conversando com Cristo? Quem é que teve essa experiência de poder que esses homens tiveram? Esses 3 homens, a ponto do próprio Pedro, lá na sua carta, lá na frente, falar: nós vimos a sua glória. Eu sou testemunha, eu e os outros 2 irmãos vimos a glória de Cristo. Cristo é ressurreto. Então imagina, você teve a experiência de assim, Deus está do seu lado, Deus está com você, a glória dele está com você, a glória de Deus se revelou a você viu, você provou, você experimentou, Deus provou que está com você, que está do seu lado. Agora, o que você espera que vai acontecer daqui em diante? Qual é a sua expectativa a respeito do que vai acontecer a partir do momento em que você viu a glória de Deus? Em que você teve uma experiência excelsa, gloriosa, majestosa do Cristo ressurreto, o Criador de todas as coisas, o Senhor do universo. Se você ainda carrega expectativas a respeito do que pode acontecer de certo na sua vida, você continua do mesmo jeito que você subiu esse monte. Você subiu acreditando que Deus iria fazer algo por você e agora está descendo acreditando que Deus ainda vai fazer alguma coisa por você. Mas se você, de fato, se aquilo cumpriu um propósito na sua vida, agora você ganhou uma perspectiva eterna sobre a realidade. Você desce esse monte pronto para enfrentar os desafios, pronto para enfrentar as dificuldades, pronto para enfrentar o que vier. Porque você fala: agora eu estou com a pilha carregada, agora eu estou com a bateria carregada, agora eu vou enfrentar o que vier pela minha frente. E é de fato o que acontece aqui. Porque se no monte eles tiveram a experiência da glória, na terra eles têm a experiência com o demônio. Logo de cara. Então, se lá na glória, lá no monte, eles viram a glória de Jesus, no momento em que eles descem, eles veem o espírito imundo. Então eles vão literalmente do céu ao inferno. Do céu ao inferno. E aí o que a gente vai conversar hoje aqui basicamente é isso. Jesus se depara com o que há de pior no ser humano. Mas ao mesmo tempo, esse Jesus vem e traz liberdade para o ser humano, para a gente. Olha só no versículo 14 até o 16 o que acontece. Quando chegaram aonde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão e os mestres da lei discutindo com eles.
Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Percebe que, você imagina, né? Você está tendo uma conversa lá super, né, acalorada lá, e de repente Jesus só chega em você e fala assim: e aí, o que vocês estão conversando? E eles estavam tendo uma discussão. Os discípulos discutindo com os mestres da lei e a multidão de plateia, vendo quem ia ganhar aquele debate, quem ia ganhar aquela discussão. E provavelmente, qual era a discussão? Eles não conseguiram expulsar o demônio, estavam debatendo sobre aí, esse demônio. Essa doença, será que é uma doença que afeta só a enfermidade física? Será que é uma questão espiritual? Será que tem um espírito? Estava debatendo teologia para saber qual era a natureza daquele tipo de problema que o menino estava enfrentando. E o problema estava lá. E o problema persistia. E você percebe como tantas vezes a gente vai assim... A gente vai discutindo, a gente vai debatendo, a gente vai obtendo informações, a gente vai estudando, mas nada disso promove de fato uma transformação. Eu tive a experiência de estudar 4 anos no seminário. E 4 anos no seminário não é suficiente para fazer com que pessoas cometam qualquer tipo de pecado, erro, deslize, todo tipo de deturpação que você pode imaginar. Você pode decorar a Bíblia, você pode conhecer tudo, você pode debater com quem for, você pode ser um pós-doc em Harvard a respeito de teologia, Bíblia, Novo Testamento, você pode se especializar em todo tipo de conhecimento bíblico, grego, hebraico, arqueologia, geografia bíblica, cultura, deuses e demônios, ideologias, idolatrias. Você pode ter todo tipo de entendimento a respeito das coisas, mas isso ainda não vai libertar você. Porque não é uma mera aquisição de informação acadêmica que vai operar uma transformação. E essas crenças, elas são umas crenças enferrujadas pelo moralismo. O que é moralismo? Moralismo são leis e regras impostas ao ser humano sem nenhum tipo de revelação. Sem nenhum tipo de relação. Sabe o que é você ser colocado em uma... em um lugar em que Deus é um mero objeto das suas especulações, das suas observações, das suas crenças, dos seus estudos, mas em nenhum momento você parou para dizer: Deus, mas o que você tem para dizer para mim? Parece que a Bíblia é transformada num arquivo de informações que a gente precisa decorar, que a gente precisa estudar e que não opera nenhuma, não conduz a gente a uma relação. Nós não somos colocados na relação com o tu. E tinha um filósofo que dizia muito isso. Existem 2 tipos de relação na vida. A relação eu-isso e a relação eu-tu. A relação eu-isso é a relação que a gente tem com o copo, por exemplo. A gente vem e bebe. A relação eu-tu é a relação que se cria a partir do momento em que você se relaciona com uma pessoa. Mas você vê como tantas vezes a gente transformou nossa relação com Deus, que é uma relação eu-tu, tu-eu, em uma relação eu-isso. Eu-coisa, eu-agenda. E não uma relação eu-tu. E aí é isso que a discussão faz, ela não transforma, ela não liberta, ela não promove intimidade. E aí você vê essa multidão que corre até Jesus, que aglomera ao redor de Jesus, é uma relação, uma multidão, um povo que está a fim de uma experiência com Jesus. Você vê, nem as informações, nem as especulações e nem as experiências fantásticas que o ser humano pode ter com Deus o liberta de fato do que ele precisa ser liberto em uma relação com Cristo. O que nós precisamos? De uma relação com Jesus, de um relacionamento, de uma intimidade com Jesus, de um conhecimento que transcenda a nossa mente e que transcenda o nosso ventre. Que seja uma relação íntima, pessoal. E aqui a gente é levado a entender por que eles estavam vivendo esse momento, qual que era o motivo da discussão deles. E a gente é levado para o interior de um drama familiar. Olha o que acontece a partir do verso 16. 17. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre. Então quando ele pergunta, eu imagino que houve um silêncio. Os mestres da lei ficaram quietos, os discípulos ficaram quietos. E esse homem fala no meio da multidão: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar.
Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Pediu aos seus discípulos que expulsassem, mas eles não conseguiram. E aí olha só o que continua dizendo no 20. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão. Ele caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. E no meio daquele drama todo, Jesus se volta para o Pai e faz uma pergunta. Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância. E ele continua descrevendo. Muitas vezes o espírito tem lançado no fogo, na água para matá-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Você percebe como esse texto ele é muito rico no detalhamento que ele dá do sofrimento dessa família. Você consegue imaginar o que passa pela cabeça de um pai ao ver o seu filho tomado dessa maneira? O que é ver uma criança sofrendo nesse grau, nesse nível, nesse estágio de dor, de espumar, de ranger? Vê a expressão que são usadas para Jesus quando escreve inferno, sabe? O que é o inferno? É um ranger de dentes. Sabe, fica rígido, espuma, lança no fogo, lança na água, uma tentativa constante de matar, uma tentativa mesmo de inutilizar. Aquele menino se tornou, assim, inútil. A vida dele se tornou atrofiada, a vida dele se tornou uma presa. Ele é uma presa, ele está escravo, ele está sob as gemas, cadeias. Então ele tem uma enfermidade que transcende aquilo que a medicina, aquilo que a ciência e a capacidade humana conseguem explicar. E para piorar, essa dor se arrasta por anos. Fala assim, desde quando ele está assim? O pai responde, desde a infância. Desde quando ele era pequeno. Aliás, a imagem que eu tenho, a maior imagem que eu tenho dele é desse jeito. Eu só conheço meu filho assim, porque já faz muito tempo que ele está desse jeito. Eu nem lembro mais como ele é ação, como ele é normal, porque para cima e para baixo, onde a gente vai, ele está desse jeito, e a nossa vida se tornou uma constante tentativa de cuidar do nosso filho, de aliviar um pouco da dor dele. A gente sempre, toda a nossa vida agora se voltou para cuidar e para tratar do nosso filho. Então, o que é uma dor para um filho, um sofrimento com uma criança, sempre é 10 vezes pior no pai. Sempre é. 10 vezes pior na mãe. Então, o que é um sofrimento, uma descrição de um sofrimento para essa criança aqui, para esse menino, você imagina o que é para o pai. E é interessante que Jesus se volta para o pai e conversa com o pai. E parece que quando a gente olha para esse menino e Jesus conversa com o pai a respeito desse menino, a gente tem uma descrição a respeito do ser humano mesmo, do que nós somos. E o que o inferno tem feito conosco. O que o ser humano tem se tornado. Esse ser desfigurado. Esse ser atrofiado. Esse ser animalizado. Eu digo até animalizado porque é pior que animal. Porque quando a gente pensa às vezes no ser humano, eu acho que aqui a gente tem um retrato não só de um ser humano tomado por um espírito, mas um ser humano cego por um espírito imundo. Porque um animal, ele é amoral. Não tem moralidade nenhuma. O ser humano se tornou imoral. Ele se rebaixou a uma condição subanimal. Ele se rebaixou a uma condição pior do que um animal. E aí Jesus, quando ele vai expulsar esse demônio, ele fala assim com o demônio. Espírito, como que ele chama? Tem outro nome que ele fala. Qual é o nome que Jesus usa para se referir a ele? No verso, deixa eu ver. 25? Como? Mudo e surdo. Ele não fala imundo. Ele fala mudo e surdo. O texto fala imundo várias vezes, mas quando Jesus vai dirigir a ele, Jesus não fala espírito imundo, ele fala espírito mudo e surdo. Se você perguntasse assim, Regina, você ia falar alguma coisa? Tá certo? Mas não. Quando Jesus viu uma multidão e estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo. Certo? E se você pedisse assim, Jesus, descreve a humanidade, descreve a condição, eu acho que ele usaria as mesmas palavras. Surda e muda. O que é que o ser humano se tornou?
um ser mudo e surdo. Essa é a condição da humanidade. Pessoas incapazes de ouvir Deus. Pessoas incapazes de responder a Deus. Seres atrofiados na sua espiritualidade. Tem um texto que traz para a gente um retrato a respeito da condição do ser humano, que o apóstolo Paulo falou, e eu queria ler para vocês. O texto diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, terríveis na verdade. Os homens serão egoístas. Uma outra versão diz amantes de si mesmos, voltados para si mesmos, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, duros, sem amor pela família, irreconciliáveis, incapazes de se perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o poder. Esse texto, que talvez seja uma das descrições mais compridas que a gente tem na Bíblia a respeito do retrato do ser humano, é muito assim de como Deus vê o ser humano. Na sua condição natural. Como é o ser humano sem Deus. Como é o ser humano na sua condição mais nua e crua. Esse menino, assim, essa condição de alguém que range, de alguém que grita, de alguém que espuma, de alguém que rola, de alguém que se joga, de alguém que se lança, de alguém que se destrói. Essa é a condição do ser humano na sua situação mais natural. E qual que é o problema do ser humano? Nem é só ter um demônio, mas ser demônio. O ser humano se tornou um demônio. Se o ser humano se o demônio quer destruir uma vida, ele não precisa nem de muito trabalho para ele só deixar, larga ele fazendo o que ele é capaz de fazer. Você pode ver que Jesus, quando ele foi traído, preso, quando ele foi morto, não tinha espíritos malignos tomando os romanos para bater em Jesus. Não, os romanos bateram em Jesus na consciência plena do que eles estavam fazendo. Os mestres da lei, os líderes religiosos, o Sinédrio, a cúpula religiosa de Israel, tramou contra Jesus, não é porque estava tomado por demônio, não. Eles fizeram isso em sua consciência. A roubalheira que acontece no nosso país não é porque o pessoal está tomado por demônio, não. É na sã consciência mesmo. Então, as pessoas se tornaram... Então, não é assim que o ser humano tem um lado meio sombrio. É que a essência do ser humano é trevas. A Bíblia não descreve o ser humano como um ser que, sim, ele é bom, ele é ruim, mas no fundo... Sabe como a gente tenta ajudar uma pessoa que a gente faz essa descrição assim? Fulano é ruim, mas no fundo ele é bom. Não, é o contrário. Às vezes, Deus tem misericórdia, ele faz uma coisinha boa outra ali, mas no fundo mesmo não presta. No fundo não presta. Basta você assistir um pouquinho de jornal que você vai ver das coisas que o ser humano é capaz. Então, não subestime a capacidade do ser humano de ser mal. 2 Timóteo 3. Tá? Inclusive tem uma lá em Romanos 3 também. Pesadíssima a respeito do ser humano. Então, quando o ser humano desobedeceu a Deus lá no jardim, porque tudo isso começou no jardim. Ele foi expulso do jardim. Por que Deus o expulsou do jardim? Porque o ser humano se moveu da sua situação original, e aí Deus falou assim, como você não é mais o mesmo que eu criei para ser, então você precisa ser expulso. Olha só a expressão que é usada para descrever o ser humano depois que ele peca. Ele foi expulso. Não é o que Jesus vai fazer? Expulso. Então é tipo assim, Jesus, quando Deus olha para o ser humano depois da queda e vê o seu coração, ele não olha assim e fala, não, o Adão e a Eva são bonzinhos, é a serpente que estragou. Não. A natureza do ser humano se tornou má e corrupta e constantemente inclinada a fazer o mal, indisposta ao bem. E toda a oportunidade que tiver para fazer o mal, fará. E aí é isso que aconteceu no Éden. O ser humano saiu
O ser humano se deslocou. Então, quando você lê assiste o jornal, hoje você vê as tragédias, quando você passa por uma experiência de algo ruim acontecendo, você fala, nossa, o ser humano é mau. Como que pode acontecer esse tipo de coisa? Onde está Deus? A pergunta não é onde está Deus. Porque Deus está no mesmo lugar onde ele sempre esteve. O que aconteceu? Quem que saiu do seu lugar fomos nós. Quem foi expulso do paraíso não foi Deus. Não foi Deus que pecou e a gente falou assim, Deus, cai fora porque a gente vai continuar aqui esperando o Senhor voltar. Foi o contrário. Então não somos nós que nos encontramos na posição de juízes de Deus para dizer, olha a caca que se tornou esse mundo. Olha o caos que se tornou essa humanidade. Onde o Senhor está? Não. É onde nós viemos parar. O que nós somos capazes de fazer. E aí então o coração do ser humano se tornou uma fonte constante de amor próprio. De inclinação a buscar o seu próprio amor. Lá em Romanos 3 diz isso. Todos pecaram. E todos carecem da glória de Deus. Eu sempre, quando eu li esse texto, eu pensei, mas não seria correto colocar todos carecem da graça de Deus? Não. Porque é justamente a graça de Deus que impede o ser humano de se arrebentar mesmo. O que segura o ser humano é a graça de Deus. Nós carecemos da glória. Daquela glória que Jesus teve quando o Pai disse para ele, tu és o meu filho amado, ouçam-me, lá no monte, porque o ser humano se tornou miserável. Nós carecemos de glória, porque agora nós estamos cheios de miséria. Qual é o oposto de glória? Miséria. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ser um bilionário. O ser humano pode ser um bilionário, e mesmo assim continua sendo um miserável, destituído de glória. Enquanto não se arrepender da sua condição. Tudo que o ser humano faz visa a si mesmo, até mesmo o bem. Até mesmo as coisas boas que faz, no seu coração, estão visando a si mesma. E o que é que fez o ser humano se tornar assim? A resposta também está no texto. O que é que fez o ser humano se tornar mal? Pecador nesse nível. O texto diz, deixa eu voltar lá na minha Bíblia para Marcos. O texto diz, qual é a expressão que Jesus usa quando ele desce do monte e as pessoas vêm falar com ele? Respondeu Jesus, versículo 19. Geração incrédula. O que faz o ser humano ser mau? A sua incredulidade. E incredulidade não é ateísmo. Porque o pior ateu desse mundo é incrédulo, tanto quanto o maior religioso desse mundo. Incrédulo. Incredulidade não é falta de fé. Incredulidade é excesso de crença. Crença de que eu sou bom. Crença de que eu mereço. Crença de que eu tenho que ser tratado. Crença de que eu tenho que buscar minha felicidade. Crença de que o dinheiro vai resolver meus problemas e vai me redimir. Crença de que se eu tiver tudo que eu anseio, se eu tiver tudo que eu preciso, se eu tiver tudo que eu busco, eu finalmente vou ser uma pessoa feliz. Essas crenças que a gente vai acumulando no coração e que vão impedindo a gente de viver para o outro. E a gente só fica vivendo para a gente mesmo. Essa incredulidade, quando Jesus olha para a humanidade e diz é surda e muda, o que está por detrás dessa surdez, essa mudez, é esse veneno que petrifica o coração do ser humano, chamado incredulidade. É esse veneno que quando toma conta do nosso ser, nós somos impedidos de ouvir Deus e aí, então nós só ouvimos a nossa voz. Nós só ouvimos as nossas dores. Nós só ouvimos os nossos desejos. Nós só ouvimos a gente. Deus se torna um ser abstrato e a gente se torna um ser mais concreto que existe. Porque as minhas dores, minhas necessidades, meus prazeres é o que vale, é o que eu tenho que buscar, é pelo que eu tenho que viver. Nós nos tornamos incrédulos. Não é uma questão de ateísmo. Não é questão incrédula, é lá, o fulano é incrédulo. Por quê? Porque ele está longe da igreja. Incrédulo, por quê? Porque não acredita em Deus. Não é incrédulo, é porque a gente encheu o nosso coração de crença nessa vida. De crença no aqui. De crença no agora. De crença nesse mundo. E a gente se apegou exageradamente a si e se tornou incapaz de se submeter a Deus. Essa incredulidade, indisposição do ser humano para se submeter à voz de Deus. E para ouvir Deus. É o que aconteceu no Éden. No momento em que a serpente sussurra no coração do ser humano, o ser humano se apropria daquela crença e diz, é verdade.
realmente, pode ser que eu me torne igual a Deus. E a voz de Deus começa a ficar distante. E a voz do ego começa a ficar grande. Começa a ficar gigante. E o ser humano... E aí, naquele momento, o veneno da incredulidade toma o coração do ser humano e ele decide não ouvir mais a voz de Deus e não se submeter mais à sua vontade. É quando seu coração se torna duro e ele se torna capaz de fazer qualquer pecado, qualquer maldade, qualquer crime, qualquer transgressão desse mundo. Porque o ser humano se tornou incrédulo. Então o ser humano é mau e a raiz da sua maldade se chama incredulidade. Quando Moisés desceu do monte, talvez você se lembre disso, ele ficou muito bravo. E o que estava acontecendo? A gente conversou na semana passada. O que estava acontecendo depois que ele desceu do monte? Eles estavam adorando um bezerro de ouro. Não é? Bezerro de ouro. É uma imagem forte, não é? Um bezerro que não é um boi. Um bezerro que mostra fertilidade, jovialidade, força. Bezerro de ouro. Isso é a crença nesse mundo. É a idolatria. E a incredulidade é a irmã da idolatria. A incredulidade não é eu não crer. A incredulidade é eu acreditar demais nas coisas desse mundo, nas coisas dessa terra. E eu encher o meu coração de idolatria. Então você percebe como um ateu ele pode estar cheio de crença. Ele pode estar cheio de crença no coração nessa vida. Porque é impossível que o ser humano se torne de fato ateu. Porque no momento em que ele nega a Deus, ele afirma outros deuses. Deuses que ele cria para si. No momento em que ele nega a existência de Deus, no momento em que ele nega a sua confiança em Deus, no momento em que ele diz, eu não confio, eu não creio, eu não sigo, eu não quero, ele automaticamente afirma que há outra coisa sobre o que ele vai construir a sua vida e que se ele tiver aquilo, ele vai ser realmente feliz e vai ser redimido e vai ter felicidade. Seja em si mesmo, seja no dinheiro, seja no prazer, seja no poder, seja no que for. É nessa vida. Então, é isso que... E aí Jesus, quando ele desce, olha só, ele desce, e assim a semelhança de Moisés, quando desce e vê aquele povo envolvido numa adoração, numa idolatria, aquele bezerro, Jesus desce do monte, e a palavra que ele diz, ele encontra uma geração incrédula, uma geração idólatra. Ele está se referindo a quem? Aos discípulos? Ele está se referindo à multidão? Ou ele está se referindo aos mestres da lei? Todo mundo. Parece que é uma bronca nos discípulos, parece que é uma bronca na multidão. Será que ele está? Não, ele está falando assim, ó. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Daquilo que eu tenho, que recebi do meu Pai, o mundo falta, porque o mundo não sabe o que é comunhão. O mundo não sabe o que é submeter, obedecer e viver a bem-aventurança de amar e ser amado pelo meu Pai e viver nessa comunhão. O mundo não sabe, o mundo vive para si mesmo. Vocês são incrédulos. E aí então Jesus começa uma conversa com esse pai, que é essa conversa que vai libertá-lo. Você concorda comigo que Jesus simplesmente, quando o menino começa a se estribuchar, Jesus poderia estalar o dedo, falar uma palavra e o menino é liberto? Por que que no momento em que o Espírito vê Jesus, o menino se joga no chão? O pai, Jesus não olha para o menino, ele olha para o pai e começa uma conversa com o pai. Porque no fundo, antes de libertar o filho de um espírito imundo, Jesus queria libertar o pai de um espírito incrédulo. A maior libertação que o mundo precisa não é de um espírito imundo. A maior libertação que o mundo precisa é de um espírito incrédulo. Esse espírito que nos impede. E aí é que tem talvez uma das passagens mais bonitas desse texto, que o pai fala, se podes, e Jesus responde, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, Jesus nem terminou a frase. O pai do menino exclamou, eu imagino esse homem chorando, em lágrimas, ajoelhado, dizendo, creio, ajuda-me a vencer minha incredulidade. O pai percebeu. O pai percebeu que era com ele que Jesus estava falando. O
pai percebeu que quando Jesus falou geração incrédula, ele disse, eu sou incrédulo. E qual é o primeiro passo? Confessar. Confessar que diante dos diagnósticos médicos, nós somos incrédulos. Confessar que diante de um filho rebelde, nós somos incrédulos. Confessar que diante de um problema financeiro grave, nós somos incrédulos. Confessar que quando as coisas se tornam difíceis à nossa volta, a gente se torna incrédulo. A incredulidade toma conta do nosso coração. A confissão é o primeiro passo, porque quando a gente reconhece que a gente está perdido, a gente pode ser achado. Quando a gente reconhece que a gente está condenado, a gente pode ser salvo. Mas enquanto a gente acreditar, não, Jesus, tem um jeito. Se eu me esforçar, se eu me empenhar, eu sei que eu consigo ser uma pessoa boa. Jesus olha para dentro do nosso coração, no fundo dos nossos olhos e diz, você não é bom. Dentro de você eu vejo trevas. Eu vejo maldade. Por melhores que sejam as suas intenções, são como perfume num defunto. É um perfuminho que você pôs no defunto. Não vai ressuscitar. Você está só escondendo a verdade. Você está só escondendo de si mesmo a verdade. Então, Jesus não veio para dizer que o ser humano é neutro. Vocês estão no meio do caminho. Eu vim mostrar para vocês como vocês podem ser salvos, mas vamos ver. Quem sabe vocês sejam salvos ou quem sabe vocês sejam condenados. E a maioria da concepção que as pessoas têm a respeito da vida eterna é assim. Elas estão aqui no meio do caminho. Elas estão em cima do muro. Em algum momento elas vão pender ou para o inferno ou para o céu. Não. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala assim, ó, que Jesus veio para salvar o que estava perdido. E que os seres humanos sem Cristo já estão condenados. Então o ser humano já está em um estado, em uma condição de perdição. O que Jesus veio fazer é nos tirar. E como é que eu posso ser tirado dessa condição? Se eu admitir. E se eu confessar. E se eu reconhecer que dentro de mim não existe nada de bom. Dentro de mim há trevas. Se eu reconhecer que eu sou incrédulo, se eu reconhecer que eu acumulei dentro de mim crenças em excesso que me impedem de ouvir a voz de Deus, e que são como cera no meu ouvido, que me impedem de ouvir a voz do Pai e de me submeter à sua vontade. E aí o que acontece depois da confissão? As coisas pioram. Porque olha o que acontece depois que o pai confessa. Você fala assim, não, agora que ele confessou, vai facilitar tudo. Agora Jesus vai ajudar ele. E vai mesmo. Só que não do jeito que a gente espera. Olha o versículo 25. 25, é isso? Espera aí. Isso. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. Então eu quero que você imagine essa cena do pai vendo, o pai que já viu de tudo. Ele vê aquele menino gritando, um grito provavelmente ensurdecedor, o menino se estribuchando de uma maneira violenta e de repente ele sai e o menino, olha só o que o texto diz, o menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Ele morreu. Jesus entrou na sua vida para matar essa criança. Era melhor um menino vivo, endemoniado, do que um morto. E aí? Eu acho que ele ficou um tempo ali. Eu acho que depois daquele show, ficou um silêncio. E todo mundo olhou e falou, gente, tô olhando bem daqui, o peito desse menino não está se mexendo. Eu acho que ele morreu. E os diagnósticos e o burburinho e a perspectiva, a expectativa humana começa a se tomar conta do espaço, a ponto do melhor amigo do pai chegar a encostar nele e falar assim, olha, não é por nada, mas eu acho que já deu. Você percebe como quando Jesus, ele fala, eu confesso, eu reconheço, sou incrédulo. Jesus fala assim, agora eu vou te ajudar a ser liberto da sua incredulidade. Porque não foi essa a oração? Me ajuda? Então ele falou, então eu vou te ajudar. E aí então o menino passa por uma espécie de morte.
Como é que Jesus nos liberta das nossas idolatrias, das nossas incredulidades? Deixando morrer os nossos ídolos. Aquilo que você tem mais apego. Aquilo que você fala, se eu perder isso, minha vida perde o sentido, eu não sei mais o que eu estou fazendo nessa terra. Jesus fala assim, então. É isso que está impedindo você de me ouvir. É isso que está impedindo você de me conhecer. É isso que está impedindo você de ser íntimo de mim. É essa carreira. É esse negócio. É esse dinheiro. É essa pessoa. Porque você colocou ela num lugar tal que você está impedido de me ouvir. Você está impedido de me conhecer. Então o alvo da nossa idolatria precisa passar por uma espécie de morte para cumprir o seu propósito. Não adianta a gente querer assim romantizar esse momento. Porque a gente está lendo de frente para trás, a gente sabe que esse menino vai se levantar. Mas e o pai que estava vivendo aquilo? Qual é a dor do pai que, depois de ver o filho passar por tudo aquilo, tem um final desse? Depois de confessar a sua incredulidade, depois de reconhecer, depois de dizer, Senhor, eu pedi, eu falei com o Senhor, eu fiz tudo certinho, e ainda o Senhor me leva para isso? Pois é. Parece que ele tinha que passar por isso, porque a incredulidade só é vencida quando as nossas falsas crenças morrem. Então ele precisa passar por uma espécie de morte. Deixa eu te contar uma história para vocês. Vocês se lembram da história de Abraão? Quando Deus promete para ele um filho. Melhor, promete que ele seria pai. Por 10, 20, por muito tempo, Abraão não veio um filho. Até que finalmente Isaac nasce. Isaac nasce. O menino cresce. Esse é o filho da promessa. Agora Abraão pode morrer em paz. Por que ele pode morrer em paz? Porque agora ele gerou o filho da promessa, Isaac. Aí Deus vira para Isaac e fala assim, para Abraão e fala assim, Abraão, queria conversar um negócio com o senhor. Deus, estou aqui para fazer tudo o que o senhor quiser. Então, olha só as palavras que Deus usa para se dirigir a Abraão. Abraão, toma teu filho, vírgula, teu único filho a quem amas, e sacrifique-o como holocausto. Sabe o que é holocausto? Holocausto não é um quartinho aqui, não. Holocausto é uma oferta totalmente queimada. Sacrifica inteiro a ponto de você ter certeza que ele morreu. Abraão, a Bíblia fala que ele tinha fé suficiente para crer que Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos. Ele fala, bom, Deus deu, Deus está pedindo. E Abraão conduz aquele menino ao monte. E quando chega no monte, ele amarra o menino. Ele pega o cutelo, pega a faca, e já está pronto para cortar. Ele vai cortar e depois ele vai colocar fogo. No momento em que ele levanta a sua mão, Deus interrompe e diz, ele providencia um cordeiro, que vai morrer no lugar do menino. Naquele momento, aquela faca não desceu. Ela não desceu. Mas no coração de Abraão já tinha descido. Certo? No coração de Abraão, o filho dele já estava morto. No momento em que ele falou sim. Ele foi lá, não foi para brincar, não. Ele foi para matar. Ele foi para obedecer. Figurativamente, a Bíblia diz que Isaac ressuscitou. No coração de Abraão. E agora Isaac estava pronto para cumprir o seu propósito. E é isso que Deus faz com a gente. Tudo que na nossa vida está impedindo a gente de ouvir Deus, de obedecer a Deus, precisa passar por uma morte. No nosso coração. Para quando depois ressuscitar com um propósito eterno. Enquanto ficar vivo a partir da gente, está morto para Deus. Mas no momento em que morre para a gente, Deus ressuscita e cumpre o propósito dele. Esse é o nível de relação que Deus quer ter conosco. Uma relação em que a gente entrega tudo e tudo morre pra gente. E no momento em que morre pra gente, vive pra Deus. E se vive pra Deus, não importa se vive 1 ano ou 33. Vai viver eternamente. Porque vai cumprir um propósito eterno. E se Abraão não tivesse levado a Isaac? Já pensou nisso? Eu já pensei. Sabe o que ia acontecer? A vida do Isaac poderia viver 100 anos, 120, 150 anos. Iria ser uma vida inútil. Porque não iria cumprir o propósito de Deus. E se no dia que Isaac chegasse lá no céu, sei lá onde, falasse, Deus, e aí? Minha vida? Assim, então, o que impediu você de cumprir o seu propósito?
foi que seu pai se apegou de tal maneira a você que você virou um ídolo na vida dele. Ele impediu você de viver e de ser tudo aquilo que eu projetei você para ser. Deus tinha um propósito para esse filho, esse menino. Mas para que ele vivesse esse propósito, o pai tinha que soltar. O pai tinha que abrir mão. No momento em que o pai fala, me ajuda, ele morre. Então, nossa vida só ganha dimensão eterna no momento em que ela morre. Então, quando que a gente vai viver eternamente? No momento em que a gente morre antes de morrer. Então, não espere a sua morte chegar. Morra antes de morrer. Enquanto você viver apegado à sua vida aqui, a sua vida vai ser inútil. Mas no momento em que você disser, Deus, me entrego tudo, me ajuda na minha falta, na minha incredulidade. Deus fala, é isso que você quer? É isso que eu quero. Então beleza, agora a coisa vai dar uma piorada. No momento em que dá uma piorada, você fala assim, agora lascou tudo, Deus pega e ressurge das cinzas, porque é isso que ele faz. Então, a nossa vida pode ser passageira. Você pode viver 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, não importa. Você pode viver um ano a partir de hoje. Mas você quer que esse um ano seja vivido com contorno de eternidade. Que esse um ano que você vai viver a partir de hoje seja vivido com perspectiva de eternidade. E não como quem está tão apegado a essa vida que não consegue largar. Que seja uma vida vivida cheia de eternidade. E de onde que vem o poder para a gente poder entregar de fato? Jesus tem essa conversa com os seus discípulos. 28 e 29. Depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular. Que bom que a gente tem essa conversa em particular, no privado. Por que não conseguimos expulsá-lo? E eu traduzindo nas minhas palavras aqui, por que que a gente não consegue ter fé? Por que que a gente é tão incrédulo? Sabe o que te falta? Jesus diz. Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. O que te falta? Intimidade. Dependência. Da onde que vem o poder para a gente entregar? Intimidade com Deus, dependência de Deus, confiança em Deus. Sabe por que, de onde veio o poder de Abraão para ele poder entregar? Ele sabia quem era o Deus, ele conhecia o seu amigo. Abraão foi chamado de amigo de Deus, ele sabia quem pediu. Ele sabia. O mesmo Deus que prometeu é o Deus que está pedindo. Então eu conheço ele, eu sei o que ele vai fazer, então eu confio. A gente precisa ter uma vida de oração, relacionamento, dependência, entrega. Entrega. E depois, quando a gente consegue assim energizar a nossa vida com oração, energizar a nossa vida com dependência, energizar a nossa vida com jejum, com entrega, com comunhão, é aí que Deus toma. E quando Jesus toma, o que diz o versículo 27? Jesus tomou pela mão e ele o levantou, e ele ficou em pé. Essa mesma palavra aqui é usada lá no final do Evangelho. Quando o anjo se aproxima dos discípulos, ou das mulheres que estão lá no túmulo de Jesus, e ele diz assim, por que vocês estão procurando Jesus entre os mortos? Ele não está aqui, ele levantou. Ele não está aqui, ele ergueu. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Então o que Jesus fez com o menino quando tomou pela mão? Ele ressuscitou. Não literalmente. Mas é o que Jesus estava fazendo com a espiritualidade dele. Agora ele deu uma nova direção para aquele menino, para aquele pai. Quando ele tomou o menino, ele curou o pai. Quando ele tomou o menino pela mão, o pai estava liberto do menino. E o menino estava liberto do pai. A melhor coisa que as pessoas podem ser da gente é libertas de nós. Sabe essas relações livres? Hoje se fala muito de relação tóxica, né? Esse apego. A melhor coisa que pode acontecer é a gente ser livre um do outro. Para a gente poder amar um ao outro. E o outro poder nos amar. Por que parece, quando o ser humano lá no jardim sai, e a gente fala assim, mas Deus deixou ele embora assim? O menino falou, pai, me dá tudo, vou embora, dá a sua herança. Aí ele fala, toma, vai. É um pai livre do filho. Essa relação de liberdade que Deus deu, que Jesus deu para aquele pai. Livre. Livre do dinheiro,
livre da carreira. Ah, se eu perder, Deus vai continuar sendo Deus. Ponto. Ah, mas se for embora, ai, mas não, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo bom. Mesmo que as coisas não aconteçam de acordo com o que a gente gostaria. Então, tudo o que toma o lugar de Deus em nossa vida precisa morrer. E tudo o que Deus toma pela mão depois de morto ganha um propósito eterno, ainda que viva pouco tempo. Para finalizar, o verso diz assim, 30 e 32. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. E qual era o ensino de Jesus aos seus discípulos? A multidão precisa reconhecer o meu poder. Eu estou aqui tentando, estou me esforçando, estou me dedicando, estou expulsando o demônio, estou fazendo de tudo e ninguém reconhece. Essa é a conversa. O Filho do Homem precisa e será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele vai se levantar. O que é que Jesus precisa passar? O que é que o Filho do Homem precisa viver para cumprir o seu propósito? Morrer. Absolutamente qualquer coisa na nossa vida, para cumprir o propósito eterno de Deus, precisa morrer. Qualquer coisa. Qualquer pessoa. Qualquer situação. Enquanto não morrer no nosso coração, vai permanecer sendo eternamente inútil. No momento em que morre, ganha contorno e dimensão de eternidade. Tem gente que se recusa a morrer. É gente que está morta, eternamente morta, enquanto se recusa a morrer. Jesus morreu para encher a nossa vida de eternidade. Jesus ressuscitou para tomar a nossa mão e nos ressuscitar também. Jesus que desce do monte, eu queria ler isso, Jesus que desce do monte é diferente do Moisés que desce do monte. Porque o Moisés que desce do monte, quando ele vê aquela multidão de idólatra, o que ele faz com as tábuas? Quebra as tábuas da lei. Jesus, quando ele vê aquela geração incrédula, qual é a conversa que eles têm com o discípulo? Não vou quebrar tábua nenhuma. Eu vou ser quebrado. Esse povo só vai crer, não no momento em que eu me inflamar de ira e quebrar a tábua na frente deles, mas no momento em que eu for quebrado, em que eu ser entregue. Não inflamado de ira, mas entregue por amor. Essa é a conversa dele com os discípulos. Aí sim as pessoas serão libertas da sua incredulidade, quando elas olharem para mim e verem que aquele que está na pior situação pode ser ressuscitado. Elas vão crer que quando elas entregam suas vidas a Deus, o nosso Pai, o meu Pai, pode ressuscitá-las. Tudo é possível àquele que crê. Eu tenho certeza que você já leu essas palavras com um tom meio triunfalista, assim, sabe? Amém, Senhor! Tudo é possível! Aí Jesus estava falando assim, então, lembra que eu falei que tudo é possível? Tipo, claro, tudo é possível, Senhor, vamos conquistar. Tudo é possível, morrer é possível. E ser traído é possível? Ao que crer, tudo é possível, não é? Não, tudo. O que tudo significa? Se explicar vocês, no grego, a palavra tudo significa, sabe o quê? Tudo. Tudo mesmo. Né? O que tudo significa no original da Bíblia? É todas as coisas. Então, assim, ó, quando Jesus falou assim, tudo é possível ao que crer, ele estava dizendo que tudo é possível ao que crer. Passar por qualquer coisa. Ser traído? Ser traído. E ser morto na cruz? Ser morto na cruz. Tudo é possível. Todas as coisas são possíveis. Aquele que crê. Quem crê pode passar por qualquer coisa. Então a nossa oração hoje é essa. Não deixe a sua vida passar inutilmente. Eternamente inútil. Se você viver 5 anos a partir daqui, 10 anos a partir daqui, 15 anos a partir daqui, que sejam anos cheios de eternidade. E só serão anos cheios de eternidade se morrerem para esse mundo. E a gente deixar Deus tomar pela mão e ressuscitar. Amém? Vamos orar. Pai amado,
O Senhor sabe, o nosso coração carrega tanta incredulidade, tanta crença falsa, tanta ideia, tanta idolatria, tanta coisa que tem impedido a gente de te ouvir, de ser de fato vivo, eternamente vivos. O Senhor quer nos dar vida eterna aqui, agora, hoje. E para que isso aconteça, aquelas coisas e pessoas, situações à nossa volta que têm um peso de divindade, precisam ser sacrificadas. Isso nos dói, isso nos é difícil, mas é pela oração que o Senhor nos empodera a fazer isso. Por isso, Senhor, nós nos entregamos a Ti. Nós dizemos, Senhor, eu creio, me ajuda na minha falta de incredulidade. E que por mais que essas coisas à nossa volta e pessoas que a gente tem tanto apego, ainda que por um instante morram no nosso coração, para que diante de Ti possam cumprir um propósito. Que os nossos filhos não tenham um espaço tão grande assim no nosso coração. Que nada, que a nossa carreira, que o nosso ministério, que o nosso trabalho, que o nosso dinheiro, que nada na nossa vida tenha esse lugar que nos impede de Te ouvir, de Te obedecer. Senhor, que a Tua voz seja absoluta em nossa vida, acima de qualquer coisa, acima de qualquer circunstância. Ajuda-nos, ó Pai, a vencer a nossa incredulidade, para que nós possamos ser pessoas que traduzem vida e eternidade no tempo e na história. Senhor amado, em nome de Cristo Jesus, nós não queremos viver vidas eternamente inúteis, ainda que grandiosas aos olhos humanos. Nós queremos, Deus, que o Senhor olhe para nós e veja a vida eterna e que a nossa vida traduza a vida aos outros. Senhor, vem nos capacitar, vem nos ajudar, vem se mover em nós e expulsar toda a incredulidade de nossos corações que tem nos impedido de Te obedecer e viver para a Tua glória. Que possamos ser pessoas que vivem para a Tua glória. Não pessoas miseráveis, pecadoras, mas pessoas cheias de glória. Gente que carrega comunhão, que carrega virtude, que carrega vida, que carrega graça por onde passa. Que assim seja, que o Teu Espírito Santo venha soprar e mesmo realizar Tua vontade em nós, através de nós. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.